maravilhoso. E eu tenho visto a bondade de Deus a cada manhã, a cada dia nessa terra, nessa cidade, nessa região. E eu tô com tanta expectativa, cara. Eu tô parecendo aquele dono de Fusca quando vai buscar na oficina, já viu? O dono de Fusca, ele tem amor pelo carro. Ele cria expectativa, ele acha que está buscando uma Ferrari, né? Então eu estou nessa expectativa, porque eu vejo coisas boas todos os dias e simples. E isso é bom, saber viver é algo bom, amém? E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias em nosso meio. E o mais legal de tudo isso é que Deus governa. Vamos à palavra, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Hoje eu vou ser rapidinho aqui, não vou atrasar você. Que você guarde os teus pensamentos agora. Que você se desligue de toda a agitação do seu dia, de toda a correria. Que o teu celular, o teu WhatsApp não te roube, mas que você coloque os seus olhos e os seus pensamentos naquilo que Jesus vai fazer, para que você crie expectativa, porque Ele não vai te despedir de mãos vazias. Ele vai se revelar nessa noite. E para isso você precisa estar disposta a buscá-lo, a pagar o preço de entender e discernir que Ele é bom. Por isso, Pai querido e amado, nós estamos reunidos em Teu nome. E a Tua palavra fala: onde dois ou mais ali estivessem em Teu nome, o Senhor estaria. E nós já sentimos a Tua presença. Pai, nós vivenciamos um tempo maravilhoso até aqui. Nós abrimos essa reunião solene com salmos. Nós adoramos o Teu nome, cantamos louvores a Ti, entronizamos, sentimos a Tua presença poderosamente nesse altar. Nós semeamos e sacrificamos também no Teu altar, trazendo os nossos recursos. Mas muito mais do que isso, Pai, nós ansiamos é a Tua voz. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, para que saia dos céus, para que venha de encontro aos nossos pensamentos, para que sejamos confrontados com o Teu amor e ternura. Por isso, Pai, fala conosco poderosamente. Abre os céus da Tua eternidade e conecta os céus da cidade de Rio Preto, para que seja para que o Teu rio de vida venha nesse lugar, para que as Tuas promessas, ó Deus, sejam vividas nesse lugar, para que o novo do Senhor, ó Deus, seja sentido nesse lugar, para que haja cura, salvação, libertação e restauração. Nós precisamos da Tua presença. Do que adiantaria, ó Deus, nós nos reunirmos nessa tarde, nesse anoitecer? Sem a Tua presença seria apenas uma reunião social, um encontro entre amigos. Mas o que nós ansiamos verdadeiramente é a Tua presença, Senhor. Por isso vem nesse lugar. Nós Te damos total autoridade, Espírito Santo, passeia entre nós. E declaramos também no mundo espiritual, Abba, que todo principado, potestade, todo valente que nessa noite tente se levantar, caia por terra em nome de Jesus. Que toda vagação de mente, toda ave de rapina tentando roubar a semente que será lançada nessa noite em cada coração fértil aqui, seja afugentada pelo poder que é em nome de Jesus. Nos dá discernimento. Toda maldição lançada contra o Teu povo, se por uma porta entrou, por 7 sairão nessa noite. Livra-nos de toda dispersão, de toda movimentação desnecessária, de toda falta de reverência na Tua palavra. Esconda-nos na Tua nuvem. Fala conosco. Oh meu Deus, Tu bem sabes o quanto eu preciso de Ti nessa noite. Mais uma vez eu subo nesse altar e me esvazio de mim mesmo, me humilho diante da Tua noiva, diante da Tua igreja. Eu reconheço que não tenho nada a oferecer aos Seus filhos. Limpa-me, ó Deus, perdoe os meus pecados, as minhas falhas, as minhas imperfeições e limitações. Usa-me pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Esconda-me atrás da Tua cruz, porque Pai, de fato eu não tenho nada a oferecer ao Teu povo, mas o Senhor tem palavras de vida eternas, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Ah, Espírito Santo doce, vem sobre nós e governa. E a Ti, Jesus, Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim nós oramos
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu vou falar para vocês que se tem algo que mexe com aqueles que realmente que são cristãos, aqueles que professam a fé em Jesus, é a unidade, a koinonia. Todo cristão foi chamado para estar junto. Por isso que crente anda de bolinho, né? Você quer ver um camarada que é crente mesmo, ele nunca está sozinho, ele está sempre com alguém. Crente gosta de andar um do lado do outro, cara, porque a gente é um corpo, e o corpo precisa estar juntos, o corpo precisa estar conectado, os membros precisam estar juntos. Então todo mundo aqui contempla todo mundo. Olha para a pessoa que está ao seu lado, olha que pessoa bonita. Se for esquisita, você dá uma disfarçadinha. Não dá risada não, que a pessoa pode... olha que coisa linda que está do seu lado. Olha profeticamente, vai, que seja profeticamente, vai. Olha para essa pessoa, olha para quem está na sua frente, né? A nuca da pessoa que está na sua frente. Cara, como tem gente esquisita dentro da igreja. Se você parar para pensar, né? Tem tudo que é gente esquisita dentro da igreja, cara. Tem até corintiano, gente. Olha lá, olha, já começa a manifestar. Tô brincando. Mas tem tudo, tem personalidades dentro da igreja. Por exemplo, o Toretto está aqui, ó. O Van Gasolina da Ipiranga. Tem o Van Diesel nos Estados Unidos e o Van Gasolina da Ipiranga. Enfim, tem tudo que você imagina. Por que vocês estão dando risada? Foi ruim? Vem cá. Eu levei ele para registro. Quem conhece o Gé sabe, né? O Gé é todo espontâneo, ele não sabia. No momento que estava começando o louvor, eu virei para ele e falei, ó, faz a oferta, o momento da oferta. Cara, ele ficou desesperado. Você pegava ele mexendo no celular assim, o que eu vou falar, cara? E o louvor passando mais rápido. Quando você está desesperado, parece que as coisas acontecem mais rápido, né? De repente ele subiu, aí ele veio no altar. Paz, igreja. Aí a igreja, paz. Ele, Deus é bom. A igreja, Deus é bom. Ele, então. Aí ele deu uma palavra na oferta que foi sensacional, que foi uma das maiores revelações. Ele virou assim para a igreja, com esse sorriso dele e essa espontaneidade, ele falou, então gente, antes de você trazer a sua semente, eu preciso falar algo. A semente tem 3 lados: o de dentro, o de fora e o lado. Tô brincando, é só para Beta te proteger, viu? Foi uma bênção. Ele falou sobre semente, eu não entendi nada. Naquele dia a igreja arrecadou R$1,99, porque ninguém entendeu nada. Tô brincando, viu, Toro? Foi bênção. Mas enfim, o que eu estava falando mesmo? Das personalidades, certo? E do lado do Van Diesel, tem a esposa do Van Diesel, a Beta. Enfim, ou seja, na igreja você encontra de tudo, gente. E a igreja é esse ambiente de comunhão, de koinonia, da gente estar junto. E é bom demais estar na igreja. Mas se tem uma marca do cristão, que você fala, cara, ó, esse é crente, hein? E esse é do fogo. Não é quando ele bate a mão e roda. É quando ele chega perto da mesa de coxinha, ele já pega 3. Vá! Enfia na boca. Porque crente come demais. Sim ou não? Cara, crente come demais, cara. E tem uns que conseguem ser magro. Gé, como que isso pode? Me explica isso, Rick. Tudo bem que o cara deve ter uma surucucu banguela da Zâmbia na barriga para engolir tudo, porque tem gente que come demais e não engorda. E tem gente como eu que sente o cheiro e já começa a apertar o botão. Mas uma das marcas do cristianismo é essa unidade, essa koinonia. E Jesus sempre estava reunido em volta de uma mesa. Por isso que a mesa para o povo judeu é tão importante. Eu me lembro dos almoços e jantares na minha casa. Meu pai, ele tinha uma copa, e era um lugar de alimentação, era uma cozinha separada, e era gigante, a mesa tinha que ter 12 lugares, a gente era em 3, mas tinha que ter 12 lugares na mesa, e ele fazia questão de todo dia almoçar com os filhos e jantar com os filhos, porque para ele, como judeu, uma mesa é importante. E era um momento de conversa, onde ele olhava nos olhos. Naquela época não existia celular.
Então era ali que ele conversava, que ele ministrava. E é tão gostoso quando você chega, por exemplo, de viagem em Israel, você conhece um judeu pela mesa, porque a família está junta, porque o crente gosta de comer, sim ou não? E faz parte. Mas você quer ver algo que mexe com o cristão? É quando ele chega lá nas Zapas, na padaria, 6h40 da manhã, e está saindo aquela fornada de pão francês. Cara, pão francês é demais, né, gente? Pão francês, fala aqui pão francês? Lá tem gente que fala pão de sal também, né? Pão de sal. Na França é só pão. Nossa, profundo, hein? Mas o cheiro, você chega na França, então você fala assim, só pão para mim? Aí o cara vai trazer uma bandeja de sopa. Não é só pão? Viu? Foi me enganar? Enfim, o cheiro do pão francês, hoje tá tipo o tiozinho da Fanta, né? O cheiro do pão francês é demais. E eu me lembro da minha infância, quando minha mãe mandava a gente ir na padaria, cara. Quem aqui, sinceramente, vamos confessar um pecado geral, igreja, cura e libertação. Quem aqui enfiava o dedão sujo no miolo do pão e comia só o miolo e escondia o pão? Deus está vendo. Aí a mãe chegava, cadê o miolo? Meu Deus, que coisa, né? Foi você? Acha? Aí o pai, foi você? Ixi. Enfim, o pão é algo que faz parte do cerimonial. Sabe por quê? A palavra fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão, ele faz parte, até desafinei, misericórdia. O pão faz parte do seu cotidiano. O pão faz parte da sua história. O pão faz parte da sua vida. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, o segredo está no pão. O segredo está no pão. Gostam do pão mais queimadinho. Tem gente que gosta de bolacha. Já viu, Fabinho? O cara chega na padaria e fala, dá aquele pão. Qual? Aquele ali. Você olha o pão, parece um pneu de carro. Eu já gosto do pão mais clarinho. Tem gente que gosta do pão sem miolo. Tem gente que gosta do pão com miolo. Mas não importa, porque o segredo está no pão. Fala para a pessoa que está ao seu lado, o segredo está no pão. A palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo 6, verso de número 51, diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá eternamente, e o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne, diz o Senhor. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Então o segredo está no pão. Ele é a fonte de alimento. Muitas vezes a gente olha por essa ótica, mas muitas vezes nós atribuímos a Jesus apenas como um intermediador para a eternidade. Muitas vezes esse pão que faz parte do nosso cotidiano, nós olhamos para ele, para Jesus, como pão vivo que desceu dos céus, como apenas aquele que carimba o seu passaporte e fala, você está aprovado, vai pela eternidade. Fala para o teu vizinho, ele é muito mais. Jesus, ele faz parte de nós. Ele é o pão cotidiano vivo que desceu dos céus. Ele é um Deus Emanuel, é um Deus presente conosco. E as pessoas vêm para a igreja e falam, eu preciso de salvação, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Fala para o teu vizinho, você precisa de pão, querido. Interessante que ao mesmo tempo que esse versículo ele fala sobre salvação, ele também nos remete à interpretação textual daquilo que é proteção e daquilo que é provisão. Então Jesus, ele não é apenas a salvação. Jesus, ele é a proteção e ele também é a provisão. Quando você começa a buscar dentro da palavra de Deus, a palavra pão, hoje eu estava fazendo a minha barba ali na caverna de Adulão com meu irmão lá, e eu vi que eu estava sentado na cadeira e bem em cima, aqui estava, se eu não me engano, Jerusalém, na vista quem olha do Carmelo, do Monte Carmelo para Monte Getsemane, para Jerusalém antiga. Desse lado estava Jericó, e na minha frente aqui estava Beth-Halem, Belém, aonde o Messias nasceu, onde Jesus nasceu.
Interessantemente que a palavra pão aparece citada 365 vezes na Bíblia Sagrada. Fala para você, para a pessoa que está ao seu lado: você tem um pão para cada dia. E a palavra no original, pão, significa lechem. Por isso que a cidade que Jesus nasceu é Beit Helen. Beit é casa, lechem é pão. Beit Helen, casa do pão. E aonde Jesus nasceu? Em Belém. Por isso fala Beit Helen, ou Belém na nossa tradução. Mas interessante que essa palavra pão, ela carrega consigo esses três vetores: a proteção, a salvação e também a provisão. A palavra lamed, ou seja, a letra, melhor dizendo, lamed, o L no hebraico, ele significa, deixa eu só abrir um parênteses aqui para você entender. O hebraico, ele é uma língua muito especial. Ela é uma língua muito especial. Por quê? Porque você pode falar o hebraico, mas você também pode desenhar o hebraico. Então cada letra no hebraico tem um significado. Por exemplo, as nossas vogais A, E, I, O, U são diferenciadas pela pronúncia e diferenciadas também pela composição, pelo desenho. Ok? Até aí tudo bem? Já no hebraico, a palavra, a vogal A, E, I, O, U é uma letra só, chamada Aleph. E ela tem um desenho, e o formato desses, vamos trazer aqui de um sentido mais fácil para compreensão, os pinguinhos que vão em volta dessa letra Aleph em hebraico, você sabe a interpretação textual. Então cada letra do alfabeto hebraico, ela tem um desenho, e cada desenho também significa uma coisa. Por isso que a Bíblia é um livro alfanumérico, o único, pleno e perfeito. Por isso que ninguém consegue silenciar, porque nas maiores perseguições e na Inquisição contra o povo judeu, eles não escreviam, eles desenhavam. Então a Bíblia carrega consigo segredos. E a letra lamed em hebraico significa o quê? Cajado. Pastor, você está falando que a letra L em hebraico significa cajado? Sim, significa cajado, chicote, vara. E quando você pega esse significado, um desenho de um chicote, de um cajado, de uma vara, tudo isso está remetido à autoridade e governo. Quando você fala para um judeu e você desenha um cajado para ele, ele sabe que aquele cajado, aquele chicote, ele já subentende que aquilo significa o quê? Governo, autoridade. Eu não sei se vocês já observaram, mas o seu subconsciente é preparado para captar informação e processá-la de uma forma absurda. Você já viu alguém com a camisa escrito Jesus no formato da letra Coca-Cola? Alguém já viu isso? Automaticamente o seu cérebro subentende o quê? Coca-Cola. O formato é da Coca-Cola porque você está acostumado a receber essa informação. Então para um judeu ele já está acostumado a receber que a letra lamed significa autoridade e governo, e o seu símbolo é um cajadinho. A letra rem ou het significa o quê? Cerca, aquilo que protege. Então quando você vê um desenho no hebraico, uma cerquinha, você já sabe que ali está remetido proteção, cuidado. Então a palavra, ou melhor, a última letra, amém, significa o quê? Água. Interessante que a mesma etimologia de água é a palavra nascimento. Olha que interessante isso. E gente, eu estou falando de muito antes de Jesus Cristo isso. Só que quando você traz para o entendimento de um judeu, ele fala sobre aquilo que é novo e aquilo que é vida. A palavra amém. Então quando você pega pão, agora lá, a junção do lamed, do het e do men, para formar a palavra lamed, você tem autoridade e governo, você tem cuidado e proteção, e você tem nova vida. Olha que interessante. Então a palavra pão significa isso. Ela carrega com isso essa autoridade, essa proteção e essa nova vida. A palavra de Deus fala constantemente conosco que Jesus, Ele é o quê? Ele é o governo.
Ele passa a ser a autoridade do nosso ser, é aquele que conduz, é aquele que também que gera proteção, porque o pão é que protege. E essa palavra proteção e cuidado também está atrelada a Jesus, como o pão vivo que desceu do céu, e é Ele que vai gerar algo novo em mim e em você, e que vai gerar uma nova vida. Quando você começa a sincronizar a Bíblia Sagrada com a cultura hebraica, você fala: meu Deus, o que é isso? É muito perfeito o encaixe, não tem como dizer não. Por quê? Porque o segredo está no pão. Por que eu estou te dizendo isso? Vamos lá. Quando nós entendemos que Jesus, Ele está muito além da nossa salvação, nós compreendemos que o Evangelho, ele é total e pleno. Infelizmente tem muita gente que só entende parte do Evangelho e vive uma vida medíocre dentro da igreja. E eu vou te falar, Deus não te chamou para você ter uma vida medíocre. Deus te chamou para que você tenha o quê? Plenitude. Fala para o teu vizinho: você tem plenitude. E você tem acesso a essa plenitude. Por quê? Porque da mesma forma que Jesus é a salvação, Ele também é o Senhor da sua provisão e o Senhor da sua proteção. É Ele quem conduz a sua vida. E olha que interessante, aí entra na parte pastoral de querer viajar e conhecer um pouco das Escrituras e de entender. E quando Jesus ele faz essa analogia no Evangelho de São João, ele é perfeito no que ele está falando. Para vocês eu preciso explicar, mas para um judeu, ele já sabe o que significa pão. Ele já sabe que o pão é a provisão, é a proteção e a salvação de uma família. E de repente vem um camarada e fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês não estão entendendo, Israel. Eu estou dizendo para vocês que eu sou enviado do Pai, e que a partir de hoje, a partir de agora, vocês têm acesso à salvação. E muito mais do que isso, em mim vocês encontrarão toda a proteção, todo o cuidado, toda a direção. E presta atenção, e eu sou a resposta da sua oração e a provisão. No dia da angústia, no dia da aflição, eu sou o socorro bem presente. Você está compreendendo quem Jesus é? E quando a gente começa a buscar isso, a gente começa a se aprofundar em quem Jesus é, a gente descobre na verdade que o segredo está nele, o segredo está no pão. Ele é a maior resposta, a grande ideia de Deus. Porque além da salvação, da provisão ali do cuidado, a gente começa a entender quais são os elementos do caráter de Cristo. Qual é a base do preparo do pão? O que o pão precisa? Basicamente, 3 elementos: água, farinha e fogo. Água, farinha e fogo são os elementos básicos na preparação de um pão. Uma das viagens para Israel, ou melhor, para o Egito, a gente estava subindo o Sinai, e ali é comandado por um grupo de beduínos. Beduínos vamos dizer assim, é um povo árabe, e que eles têm vida própria, vamos dizer assim. São muçulmanos, professam a fé no Corão, mas eles são tribais. São tipo vamos dizer assim, um grupo separado no Brasil, regionalizado. Eles alguns são bons, outros são violentos, mas enfim. Em uma das expedições subindo o Sinai, eu percebi que logo no início da madrugada, tinha um grupo de beduínos fazendo pão. E o que eles usavam? Farinha, água e fogo, porque o pão lá não tem fermento, não tem sal, não usa margarina, não usa nada, é só isso. Só que eles ficam esfregando a pedra, e aí e vai botando no fogo, esfrega, e de repente sai aquela casquinha de pão asnos que você toma na Santa Ceia. Olha que interessante isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a água, como nós falamos, ela está simbolizada por um novo nascimento. Jesus está falando assim: ei, ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Aí tem um camarada que é perfect nas leis, chamado Nicodemos, religioso, conhecedor das Escrituras, do Talmud, conhecedor da Torá. Ele fala: mas como assim nascer de novo? Como que eu vou voltar na barriga lá da minha mãe e vou tornar a nascer? E Jesus falou: não, vocês não estão entendendo nada. É nascer da água e do Espírito. Então a água simboliza um novo nascimento. Aqueles que entendem que o segredo está no pão, é porque ele foi visitado por esse novo nascimento. Ele entende que a sua vida precisa ser nova.
e que esse novo nascimento do segredo do pão vai lhe dar acesso a uma eternidade. E quando você entende, você se alimenta desse pão, você está dizendo: Deus, eu estou com o meu passaporte carimbado, eu tenho a salvação. As coisas desse mundo já não me corrompem mais, porque eu entendi que Tu és o caminho, a verdade e a vida. O segredo está no pão. O segredo não está na religião, o segredo não está na filosofia, o segredo não está naquilo que você pensa ou acha, o segredo está no pão. E a água que projeta esse pão é a água desse novo nascimento, que te dá a oportunidade de reconfigurar a tua vida, de apagar os teus pecados e falar: daqui por diante será diferente. Mas o elemento da farinha, quando você entrega a sua vida para Cristo, você tem que estar disposto a viver por aquilo que Ele tem. E não é fácil, querido, mas eu vou te dizer, nos dias mais angustiantes da sua vida, Ele vai estar lá. Farinha fala sobre recurso, fala sobre provisão. E deixa eu te falar, tem tudo a ver com Ele, não comigo, porque o segredo está nele. Então a palavra fala que muitas vezes você é amassado, pressionado, muitas vezes você passa por tanta dificuldade, luta também na vida financeira, mas é lá onde o Senhor vai tratar o teu caráter, onde Deus vai te amassar e te moldar. Sabe por quê? Porque Ele precisa te ensinar que Ele é a provisão, Ele é o recurso, nele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Pastor, mas eu aprendi que o reino de Deus é próspero. Sim, muito próspero. É muito próspero, você tem acesso a tudo ilimitadamente. Isso aí é uma decisão sua, mas tudo que você pode agarear de recurso aqui é tão insignificante perto daquilo que Ele tem, querido. Olha o que Ele fala, que a nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual, é pavimentada por ouro. Você está entendendo? Ele não está dizendo que lá você vai ser rico, milionário, e que você vai, senão vai ter gente que vai levar picareta para a eternidade, para quebrar e sair para trocar. Não, não precisa disso. Isso é uma metáfora, ou melhor, uma figura de linguagem. O que ele está dizendo é que toda a riqueza desse planeta não serve para nada. Lá é para ser asfalto, é insignificante diante daquilo que você vai ter, porque Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus do seu recurso. E a provisão não está só financeiramente, mas a provisão também da sua alma. Muitas vezes você está abalado, abatido, e você não tem para onde fugir, e você fala: Deus, eu não aguento mais. E você vai implodindo por dentro em silêncio, e você sabe que não existem pessoas que possam te ajudar, porque é algo da sua introspecção, do seu interior, e você não consegue mudar isso. Não é recurso financeiro, não é um bom trabalho, não é um bom casamento, é algo lá dentro que está te machucando, te pilhando, te arrebentando, e de repente você não tem para onde ir mais. O que leva um camarada que está no auge do sucesso a tirar a própria vida, como Kurt Cobain, como o Alexandre, que é o chorão de Charlie Brown Jr. O que leva uma pessoa a dar cabo da própria vida no auge? A depressão, a angústia, o medo, as assolações da alma, os monstros das emoções. Você está compreendendo? E de repente você não tem para onde recorrer, porque você está arrebentado emocionalmente, ou você está com a sua enfermidade do corpo, recebeu um diagnóstico, querido, que não tem para onde correr mais. Deixa eu te falar, talvez a ciência não consiga te ajudar, talvez um psiquiatra ou um psicólogo, por mais que eles tentem, não conseguem te fornecer alívio. Deixa eu te falar, o segredo está no pão. É quando você debruça o seu joelho no seu quarto, você fecha a porta e fala: ah, meu Jesus, eu preciso de Ti. Sabe o que vai acontecer? Ele vem com a provisão, Ele vem com o cuidado, Ele vem com todo o recurso, e Ele fala: filho, filha, eu estou aqui. Você chegou abatido, arrebentado, e você sai como um leão gigante do quarto. Sabe por quê? Porque o segredo está no pão. Ele diz: quando você está fraco, é aí que você se torna forte. O segredo está no pão. É quando Jesus começa a fazer parte do teu cotidiano. É quando você começa a se alimentar com aquilo que Ele tem para você. E a farinha é interessante, porque é ela que traz essa provisão, esse recurso, esse sustento. E toda fome, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela o que for, Ele é o socorro, a provisão.
quando você junta a água de uma nova vida, de transformação, junto com a farinha e começa a esmurrar essa farinha, fazer essa goma, você está preparando aquilo que Ele vai agir completamente na sua vida. Mas falta uma etapa. Fala para o teu vizinho: ainda falta uma etapa. Diga assim para o teu vizinho: a água e a farinha é legal. Agora outra, olha com o olho de profeta para o teu vizinho e diga assim: mas agora vem o fogo. Meu irmão, é aqui que Jesus separa o trigo do joio, os homens dos meninos. É aqui, meu irmão, que o chicote estrala. É aqui que você descobre que a igreja já não é mais uma reuniãozinha social e que você não vem para escutar uma musiquinha, mas é aqui que o seu caráter começa a ser incendiado, queimado e destruído. Sabe por quê? Porque você precisa ser uma nova criatura. Fogo fala sobre purificação, santificação. E não tem como você provar da plenitude do pão se não houver a santificação. Deixa eu te falar, querido, sabe por que a igreja é tão perseguida? Porque aqui você não deve satisfação para ninguém. Se você for ver bem aos olhos da humanidade, quem precisa dar satisfação para alguém? Você não precisa fazer nada, querido. A sociedade prega uma independência. Você não deve satisfação, ninguém paga as tuas contas, você é isso, você é aquilo, então não precisa. Aqui não, aqui você entra, você tem que dar satisfação sim, você tem que prestar conta sim, você paga para estar na igreja, porque você tem que dizimar e ofertar. E muitas vezes é um monte de líder pilhar no teu ouvido, dizendo: ó, está errado, faz de novo o serviço. Você fala: mas eu estou fazendo gratuitamente, com alegria. Não importa, faz de novo. Aí você fala: acha! Epa! Fica bicudinho, aí fica rebeldezinho, porque tomou uns... eu vou para a igreja para ouvir a palavra. Aí vem um camarada lá que chegou ontem na igreja, Deus levantou a menina, líder de célula, e pá, e você falando sobre santidade: minha filha, cuidado com esses decotes, senão o negócio vai pular para fora. E começa a aprumar. Para de mentir para o teu marido, fala que você está escondendo dinheiro. Eita Deus. Para de gritar com a tua esposa. E aí você começa a ser moldado por um monte de gente que você até então não conhecia, e aquilo começa a te arrebentar, te arrebentar, te arrebentar. Você fala: cara, eu não pago R$1, eu não recebo R$1 para estar lá. Eu invisto meu tempo, invisto meu dinheiro, invisto tudo, e de repente esse negócio chamado reino te contamina, porque você fala: cara, isso é bom demais, porque eu sou cuidado, porque eu sou confrontado, porque eu sou amado, e o meu caráter está passando pelo fogo, porque ele está sendo purificado. O mundo não entende isso. Imagina você chegar numa loja, vamos lá, qual que é o shopping top aqui, Helsinki? O shopping top, Iguatemi. Imagina, você está lá com a varoa, no Iguatemi, de mão dada. Você vai falar: hoje nós vamos jantar no Coco Bambu. Ó, profético, hein? Já pega a posse, né? Já prepara o cartão Black Gold. Você está com a mão, e de repente o cara que está na porta do restaurante lá, você está chegando e fala: irmão, o que tu quer? Você está no restaurante, o que você quer no restaurante? Eu vim plantar bananeira, só um instantinho. Não, você vai jantar, você está com sua esposa, e todo mundo começa a tratar mal. Aí, filhão, seguinte, o rango está gelado, se quiser come isso mesmo, se não quiser mete o pé. Como assim? E cadê minha comida? Vai buscar na cozinha. Sai daqui, infeliz, vai buscar na cozinha. Não, mas... E aí? O que você vai fazer? Você vai automaticamente... O Helsinki, eu acho que ia dar uma cadeirada nas costas do garçom, mas tudo bem. Você vai se levantar com a tua esposa, vai dar a mão para ela e fala: hasta la vista, e vai embora. Você vai procurar um outro lugar que te atenda melhor. Alguém já entrou numa loja e foi assim, não foi maltratado, mas foi destratado? Você entrou na loja, a vendedora fala: o que você quer? Aí você fala: não queria ver. Não tem, ela nem procurou, não sabe se não tem. Alguém já viveu isso? Cara, você não está lá, cara, à toa. Você quer comprar, você vai pagar por aquilo. Então você tem no mínimo direito, sim ou não? Na igreja é diferente. Você vem com o teu coraçãozinho apaixonado por Jesus, e de repente você se dá com um bando de louco, cara, que começa a pilhar na tua mente. Vai, mano, santidade. Vai, maluco, vai. Para com isso. Não, mas eu que pago minha internet. Que? Sai fora, irmão. Isso aqui começa a pilhar e azucrinar teu ouvido. Sabe por quê? Porque tem verdade. E o que a gente faz não faz por obrigação, a gente faz por amor. E isso é bom.
Por quê? Porque Deus está purificando, Deus está limpando o teu caráter. E o ouro só é depurado, ele só é purificado com a chama. Existem pessoas aqui que têm talentos, que são pessoas que têm dons que precisam ser lapidados, mas para viver isso na vida precisa passar pela purificação. E é aqui, meu querido, que você vai ser confrontado, é aqui que você vai ser provocado. A palavra fala que ferro com ferro se afia, assim você com seu irmão. É na igreja que muitas vezes você é frustrado, magoado, difamado, perseguido, porque faz parte daquilo que é o projeto de Deus. Aqui é um hospital, não tem um perfeito a não ser o autor dessa casa, o dono da noiva. Então quando nós entendemos isso, nós estamos aptos para enfrentar o reino e para discorrer e entender os segredos do pão. Mas a palavra fala que o pão, na questão do fogo, um dos atributos do fogo na Bíblia Sagrada é a presença. Fala para o teu vizinho, a presença. Então o fogo que purifica, o fogo que santifica, é o fogo que promove a presença. Gente, não tem nada mais importante do que a presença de Deus. Quando você chega numa família e você coloca o pão quentinho na mesa, eu já tive o desprazer de entrar em inúmeras casas com uma cesta básica e sentar para fazer uma oração na casa de uma família, abrir um pacote de bolacha, e uma criancinha, uma menininha de 3, 4 anos de idade começar a chorar e tremer a ponto de se urinar de tanta fome que estava para comer aquela bolacha. Aqui em Rio Preto a galera tem uma condição legal, mas de onde eu venho, querido, vocês não têm noção, irmão. Vamos fazer missão na África, vamos fazer missão não sei onde. Vai no Vale do Ribeira que você vai entender o que eu estou te falando. A mãe dando o filho porque não tem condições de fornecer um leite, uma água. São coisas terríveis. Meu irmão levando uma família que se compadeceu, botou no carro e foi levar para o sítio, porque lá é muita zona rural. Meu irmão, que é um cara bruto mesmo, muito insensível, de repente chega na minha casa com o olho todo aguado. Eu falei, e aí, cara, o que foi? Ele falou, mano, você não tá ligado. Eu falei, o que aconteceu? Cara, fui dar carona para uma mulher ali, fui levar num sítio. E a hora que eu cheguei no ponto final, numa quebrada, onde eu nem sabia como o carro ia sair de lá, ela virou e falou assim, moço, eu não te conheço, mas eu sei que você é uma pessoa. Eu tenho 2 filhos aqui que são pequenininhos, se você não quer levar para cuidar, porque eu não tenho condição. Ele me chama de Du, ele falou, Du, foi a primeira vez que eu vi a mulher na minha vida. Você está compreendendo do que nós estamos falando? Então eu sei muito bem é que você chegar numa casa e abrir um panetone de Natal e a família chegar a escorrer água na boca, porque eles precisam da provisão, eles precisam do cuidado. E você está ali naquele lugar e você fala, eles precisam de tudo isso, eles comem desesperadamente, mas no final eles não querem que você abra outro pacote. Sabe o que eles querem? Eles querem te ouvir, eles querem uma oração, porque eles sabem a importância da presença. A presença é algo incondicional, e quando nós estamos com fome e com sede da palavra de Deus, o Senhor libera uma promessa dizendo que nós seremos fartos. Bem-aventurados sois vós quando tiverem fome e sede de justiça, pois serão fartos. Então, querido, quando nós entendemos que o segredo está no pão, nós buscamos a presença do Senhor, porque é lá que é a fonte que vai nos sustentar, é esse calor que vai nos aquecer. Água também fala sobre batismo. Farinha fala sobre altar, sobre provisão, sobre oferta. E fogo fala sobre a presença do Espírito Santo. São 3 elementos característicos da vida de um cristão verdadeiramente. É aquele que entende que precisa ter uma nova vida, é aquele que entende que tem que fazer parte do reino. Não basta estar na igreja, você precisa ser igreja. É ser e estar. Eu preciso estar na igreja e eu preciso ser igreja. E por último fala sobre a presença. Do que adianta você vir falar que você nasceu de novo, colocar sua oferta no altar, participar de tudo que é aquilo. Oferta no altar não é só trazer dinheiro não, cara. É servir ao Senhor com os seus dons, é doar o seu tempo. Falar, o que está precisando aí, Daniel? Está precisando de atalaia? Sou atalaia, irmão. Henrique, está precisando do quê? Zelador? Conta comigo, vamos embora. O que a gente tem que limpar aqui?
e começar, ô Jeff, tá precisando do quê? Da galera de transmissão de áudio? Tô aí, cara, me ensina o que eu tenho que aumentar e diminuir aqui. É quando você doa os seus talentos, os seus dons, mesmo não saber, mas você faz por paixão. Sabe por quê? Porque você é grato pela presença. É pela presença. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos que Jesus Cristo de Nazaré, 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão viverá. João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Porém eu respondo, disse, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. Ezequiel diz assim, 4,9: toma o trigo, a cevada, as faixas, a lentilha, o miúdo, o aveia, e coloca numa vasilha, e faz deles pão. Faz deles pão. Você está entendendo? Jesus, Ele é maravilhoso, igreja, mas nós precisamos compreender que o segredo está nele. E essa provisão, esse cuidado, esse amor e essa salvação precisa passar pela purificação, pelo fogo. Muitos estão aqui nessa noite e já têm a salvação, mas precisam da provisão. Muitos já têm a provisão, mas precisam da salvação. Outros têm a provisão, têm a salvação, mas precisam do cuidado. Então Jesus, sabe o tamanho de Jesus? É o tamanho da sua necessidade. Quando Deus fala assim: Moisés, vai falar com o faraó. Mas Deus, o que eu vou falar com o faraó? Fala que eu estou pedindo para libertar o meu povo. Estou pedindo, não estou mandando. Mas ele vai perguntar: e aí, o que eu falo? E o povo? Fala para eles o que você quiser. Diz que eu sou o que sou. Você sabe o que significa essa palavra? Eu sou o que você precisa. Se você precisa de cuidado, Ele é o seu cuidado. O pão é isso. Se você precisa de amor, Ele é o seu maior amor. Se você precisa de atenção, é Ele quem vai te ouvir. Se você precisa de recurso, é Ele a provisão. Se você precisa de coragem, é Ele que vai fornecer, e Ele que vai retirar o teu medo, porque o amor dele lança fora todo medo. Jesus, Ele precisa fazer parte cotidianamente das nossas vidas. E quando nós entendemos isso, que Ele é o pão e que o segredo está nele, a nossa vida começa a mudar. Aí a cada manhã você fala: obrigado, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, porque santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua bendita vontade, assim na terra como nos céus. E o pão de cada dia nos forneça. Jesus é absolutamente tudo que você precisa na sua vida. Feche seus olhos, curve a sua cabeça nesse momento. Aleluia, aleluia. Apaga a luz para mim, por favor, querido. Eu não sei como você chegou nessa casa. Eu não sei como você veio até aqui. Mas eu quero te apresentar aquele que pode e vai mudar a sua vida se você entender isso. Aquele que está presente na sua vida todos os dias, desde a sua infância, e você não sabe. Esse pão não é apenas uma salvação, um pão vivo que desceu do céu, mas ele é a provisão e também a segurança. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Mas para isso você precisa experimentá-lo. Para você saber o sabor do pão, você precisa cortá-lo e experimentar. E quando você experimenta esse pão e você começa a se alimentar, você vai perceber como naquele dia exaustivo, cansativo, e você está tão esgotado, tão cansado, não tem força, e você come aquele pedaço de pão, aquilo te gera energia. Deixa eu te falar, talvez você esteja esgotado, cansado e cansada nessa noite, de tudo que você tem vivido. É nesse lugar que Deus vai devolver a sua vida, a tua energia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.
teus olhos, deixa Deus falar contigo agora.